Olá, pessoal! Então, hoje nós vamos estudar porcentagem, baseado no livro do 7º ano, página 238 e 239, eu vou trabalhar com vocês. Como eu tenho o livro também no formato de PDF, eu imprimi essas duas páginas para facilitar agora na hora da gente ir revisando, ir estudando o que diz no livro. Nós vamos fazer um estudo dessas duas páginas do livro. Vamos lá, vamos começar pelo capítulo 1, exatamente conforme está escrito no livro. Provavelmente você já se deparou com a expressão por cento em seu dia a dia. Essa expressão pode estar nas notícias vinculadas em jornais, TV ou internet, em ofertas comerciais, nos bate-papos diários com família ou com amigos. Todo mundo já falou em quero 50%, se referindo a quero a metade, né? A porcentagem ela é muito usada. Quero logo 100%, me dá logo 100% do que eu tenho direito. Então, ela faz parte do nosso cotidiano. Que traz duas situações, ó. Já enviamos 80% dos 1.000 ventiladores encomendados. Então, pela imagem ali, é uma fábrica de ventiladores. E 80% do que foi pedido, dos 1.000, já foram enviados. 80% quer dizer 80 de 100. Se foram pedido 1.000, 1.000 não é 10 vezes o 100? Então, quer dizer que já foram enviados 800. Porque se é 10 vezes o numerador e 10 vezes o denominador, né? Eu estabeleci ali uma proporção entre eles. Então, 80%. 80 de cada 100 pedidos, já que foram pedidos 1.000, então já foram entregues 800. No outro exemplo, fala de uma grande liquidação com 40% de desconto. O que isso quer dizer nos artigos comprados na loja? Que a cada R$100 gastos, R$40 de desconto. Então, se eu gastar 100, eu pago 60. Se eu gastar 150, eu pago 60. Eu tenho um desconto de 60, então eu pago 90, né? Se eu gastar 200, eu vou ter R$80 de desconto, então eu pago 120, porque é uma liquidação, onde está nos dando um desconto. Outros casos pode ser um acréscimo, né? Subiu 10%, então aumentou em 10%, aumentou em 10 de 100. Então, encerrada a liquidação, os produtos sofrerão um reajuste de 10%. Então, se eu iria pagar 100, agora eu vou pagar 110, porque aumentou 10. Agora, se eu vou... encerrada a liquidação, o preço volta ao de tabela. Então, ele volta a ser os R$100. Então, a gente sempre tem que ficar atento aos anúncios e o que eles estão nos propondo, tá? Tem uma tabela ali muito importante que eu vou fazer ela aqui com vocês, que é o quê? A taxa percentual, porcentagem, tudo quer dizer que é por 100, tá? Então, a taxa percentual. Para taxa existe a fração percentual, que quer dizer a fração do porcento. E existe a forma decimal, porque toda a fração pode ser escrita na forma decimal, ok? Então, vamos primeiro a essas duas taxas que foram apresentadas pelo autor do livro. No livro, 80% e 40%. 80%, o que quer dizer isso? 80 de 100. De cada 100 eu tenho 80.
Então, é 80 centésimos. 80%. 40%, então vai ser 40 por 100. 40 centésimos. Essa é a fração do percentual. Se eu quiser simplificar essa fração e escrevê-la como 8 décimos, escrevê-la como 4 décimos, eu posso? Ah, mas dá para simplificar de novo. Isso aqui é 4 quintos, isso aqui é 2 quintos. Verdade, posso fazer. Mas lembrando que nas operações sempre é mais fácil multiplicar ou dividir por 10, 100, 1000. Então, não precisa simplificar muito, não. Forma decimal. Na forma decimal, eu vou dividir 80 dividido por 100. Não dá nenhuma vez, então é zero. Sempre que eu tenho um resto unitário, eu posso transformar, então, acrescenta-se um zero para se transformar em décimos. 80 virou 800 décimos. Quantas vezes o 100 cabe no 800? 8. Tá bom. Então, a forma decimal dela é 0,8. Sora, mas no livro tá 0,80. Por quê? 8 décimos e 8 centésimos não quer dizer exatamente a mesma coisa? Então, eu posso colocar este zero aqui ou não. É realmente opcional. Mesma coisa vai acontecer aqui. Então, se eu dividir o 40 por 100, ele vai dar o 0,4. Que eu posso deixar assim como 4 décimos, ou eu posso acrescentar o zero e escrevê-lo como 40 centésimos, certo? Vamos pensar num outro exemplo que não foi dado ali. E se a porcentagem for 5%? Ou seja, é uma porcentagem menor do que 10. Vamos pensar. 5%. São 5 centésimos. Nem daria para deixar com o denominador 10, porque aí aqui ficaria decimal, então a gente já nem faria isso. É 5 dividido por 100. Então, quantas vezes? Nenhuma. Virou decimal, 50. Quantas vezes? Nenhuma. Ah, quando virou 500, porque 500 milésimos, quantas vezes? Centésimos. Décimos não deu, centésimo vai dar quantas vezes? 5. Então, deu o quê? 0,05. Reparem, diferente deste zero que vocês podem omitir, este zero não pode ser omitido, porque ele representa 5 centésimos. Tem quantos décimos? Nenhum décimo, então eu tenho que expressar este 0 décimos, certo? Uma outra situação é quando essa porcentagem é maior do que 100%. Vamos supor, nos últimos anos, o combustível, a gasolina em especial, ela já aumentou 110%. Em torno disso. Então, como é que seria a fração? 110 centésimos, Sora. Perfeito. Se eu quisesse simplificar, até poderia. Seria 11 décimos. Se eu for dividir por 100, lembrando, quando eu divido por 100, usando a regra aqui, eu posso dizer que eu faço com que desloque 2 casas decimais. E é por isto que o livro apresenta com os 2 zeros. Esse deslocar 2 casas decimais, neste caso aqui, vai nos fazer com que nós tenhamos o quê? 1,10 ou 1,1. Ou seja, é mais do que o inteiro. Essa seria a porcentagem. Então, sempre que eu for passar a porcentagem para a forma decimal, vai começar por 0 se a porcentagem for menor que 100. Porque a partir do momento que a porcentagem for maior que 100, ele vai começar pelo número inteiro. Ok? E depois vai ter a parte decimal, mas ele não vai começar por 0.
Vamos aos exemplos. Quero desenvolver bem com vocês essa divisão do primeiro exemplo, porque ali tem um conceito novo para vocês. Ali vai dar um valor aproximado. E o autor fez foi um arredondamento. Ele deixou aproximado. Então, nós vamos dar uma atenção bem especial a este exercício número 1. Em uma classe do 7º ano de uma escola, com 28 alunos, 8 usam óculos. Qual a porcentagem de alunos que usam óculos em relação ao número total de alunos da classe? Então, vamos lá. Total de alunos, o nosso público total é 28 alunos. E destes, 8 usam óculos. Para mim determinar o percentual, lá eu não fazia assim, 40 de 100. Então, agora é o quê? É 8 de 28. Se fosse 8 de 20, eu já podia pensar, se é 8 de 20, se fosse 100 é 5 vezes, beleza, 40. Mas não é fácil assim. Mas lembra que a gente podia fazer da forma decimal, fazendo a divisão? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. A gente pega o 8 e divide por 28. 8 dividido por 28. Quantas vezes? Nenhuma. Começa por 0. Se começa por 0, já é um indício que é menor que 100%. Tem que ser. Então, estamos no caminho. Quantas vezes? 2. 2 vezes 28, 56. 80 menos 56, 24, 240. Quantas vezes? 8. 8 vezes 8, 64. 16 mais 6, 222. 240 menos 224 dá 16, que vira 160. 160 dividido por 28 dá 5. Que dá 140 e sobra 20. Esse 20 vira 200. Parem, ó, décimos milionésimos. Agora, esse 200 vai dar quantas vezes? 7. Isso aqui vai seguir infinitamente. Eu posso seguir. Só que, o que vai ser usado? Vai ser usado a aproximação, então. Qual é o percentual de alunos que usam óculos? É aproximadamente. E aí a gente vai usar a aproximação. Então, vamos aproximar já este número. Aproximado. Em vez de fazer o sinal de igual, é o tracinho com o tio em cima. Quer dizer aproximado. 0,28. E olhem aqui, ó. 5, 7. Eu vou pegar até a terceira casa. Então eu pego 5. Mas eu vou olhar quem é o vizinho dele. Se o vizinho dele for maior que 5, eu vou deixar o 6. Se o vizinho for menor que 5, eu deixo o 5. Então, na verdade, aqui vai ficar 286. Por isso, no livro diz aproximadamente 256 milésimos. Só que pergunta qual a porcentagem, então eu não respondi ainda. Eu preciso passar isso para a porcentagem. Então, eu vou dizer que eu tenho 286 vezes 100 é igual a 28,6%. Então, a resposta é aproximadamente. Muitas das vezes, quase sempre vai dar exato, mas este deu aproximado. 28,6 né, de alunos que usam óculos. Ok? Entendido? Vou apagar essa número 1 para fazermos a número 2.
Número 2, que já está na próxima página do livro, página 239, exercício número 2. Ele nos diz que em uma cidade cuja população é aproximadamente 110 mil habitantes, 12,5%, verificou-se que 12,5% desses habitantes têm mais de 60 anos. Então, a gente pode dizer que são idosos, certo? Mais de 60 anos são idosos. Quantos habitantes dessa cidade têm 60 anos ou menos? Então, eu vou ter que calcular quantos são idosos e depois quer saber da população não idosa. Então, eu vou ter que subtrair. Mas vamos fazer uma coisa de cada vez. Para a gente usar a porcentagem, a gente tem que usar ela ou na forma decimal ou na forma fracionária. Então, ou eu uso isso daqui como 125 centésimos, ou eu uso isso daqui como 0,125 milésimos. Vocês podem escolher de quais das duas formas vocês irão fazer. Sora, eu tô com a calculadora e quero fazer pelo decimal. Tudo bem. 110 mil vezes 125 milésimos. Multiplica, anota o resultado. Só isso. Eu tô sem calculadora, meu caso aqui. Então, eu vou fazer como? Vou fazer usando a fração. Eu acho que fica um pouco mais fácil. Então, eu posso simplificar, eu vou ter 1.100 vezes 125, certo? Ó. Então, vai dar 0,055. Depois eu vou multiplicar por 2, 0,022. Depois eu vou multiplicar por 1. 0,011. E somou. Então, eu encontrei qual é o público idoso. Só um pouquinho. Aqui, pessoal, desculpa aqui, ó. Quando eu coloquei, aqui continua com a vírgula. Só aqui, ó. Com a vírgula, tá? Então, aqui eu tenho a vírgula, Tem que acomodar ela. Acomodando a vírgula, então, quer dizer que eu tenho 13.750 idosos. Se eu fizer pela forma decimal, eu vou achar o mesmo valor, 13.750 idosos, ok? Sabendo que são 13.750 idosos, qual é a população não idosa? Então, a gente vai fazer os 110 mil menos 13.750. Vou resolver a continha aqui com vocês. Então, vai dar 0. Este 0 não consegue subtrair, então aqui vai ficar 10. Aqui vai ficar 9. Aqui vai ficar 10. E aqui ficou 0, zerou, deixou de existir. 5, 2, 6, 9. Então, 96.250 habitantes não idosos, com idade de 60 anos ou menos, porque os demais eram mais de 60 anos. Vamos fazer o número 3 aqui ao lado, que ainda tem espaço. Eu vou resolver de verde o número 3. O número 3 diz o seguinte: uma camiseta custava R$40 e sofreu um acréscimo de 5%. Acréscimo é um aumento, né? Decréscimo é um desconto, é uma redução.
Então, vamos cuidar sempre dessas palavras. Ao preço inicial. Qual é o novo preço dessa camiseta? Então, a camiseta custava R$40 e agora ela tem mais 5% de acréscimo. 5% quer dizer 5 centésimos ou 0,05. Eu escolho qual deles eu vou multiplicar pelo 40. Então, eu vou fazer 40 vezes 5 centésimos. Simplifica o zero. 4 vezes 5. 4 vezes 5, 20. 20 décimos, R$2. Sora, eu quero fazer multiplicando 0,05 por 40. Posso? Pode. Vai dar certo? Vai dar os mesmos R$2 se vocês fizerem 40 vezes 0,05. Tá 2. Esses 2 quer dizer o quê? R$2. Mas não quer saber quanto aumentou, quer saber qual é o novo preço da camiseta. Então, quer dizer que a camiseta vale 40 mais 2. R$42 é o novo valor da camiseta. Vamos fazer a última, eu vou acomodar aqui embaixo para que eu não precise apagar o quadro. E eu vou fazer ela toda em vermelho, que assim ficou laranja, verde, e agora essa aqui eu vou resolver toda ela em vermelho para vocês. Um anúncio de uma livraria diz o seguinte: somente hoje, 25% de desconto em qualquer livro. Carol queria comprar um livro que custava R$42. Qual o valor do livro com o desconto? Então, não quer saber quanto que ela ganhou de desconto, quer saber quanto que ela vai pagar. Só que eu só vou poder calcular quanto ela irá pagar se eu tiver calculado quanto foi o desconto. Então, nós temos 2 cálculos para fazer, assim conforme tinha sido na número 2. Nós vamos aqui na número 3 também eram 2 cálculos, só que aqui nós somávamos, aqui nós diminuíamos. Neste nós vamos fazer o quê? Vamos diminuir, né? Porque é um desconto. Então, vamos lá. O valor do livro, R$32. Menos 25%. É isso que eu quero determinar. Vamos lá. 25% pode ser 25 centésimos na forma fracionária ou pode ser 0,25 na forma decimal. Tanto faz. Sora, eu vou fazer 32 vezes 0,25. Pode? Claro que pode. Reparem que eu deixo esses 2 zeros dos centavos de fora na hora de fazer, só para facilitar. Eu fiz isso no 40 e estou fazendo agora no 32. Sora, eu vou fazer pela forma fracionária. Pode ser? Com certeza. 32 vezes 25 dividido por 100. Aqui, reparem que não tem simplificação para ser feita. Então, nós não vamos escapar de fazer a multiplicação de 32 vezes 25. $800. Mas é 800 o quê? 800 centésimos. Agora eu posso simplificar. Então, é quanto? R$8. R$8 de desconto. Reparem, ó, 32 menos R$8. 32 menos 8? 20 e 4. Então, este será o novo preço, o preço pago pelo livro. Ai, Sora, mas eu fiz por aqui. Tudo bem. Vai ter encontrado os mesmos 24, os mesmos 8, perdão. Os mesmos 8 aqui vai dar. E aí vai fazer
o 32 menos os 8, porque 8% foi esse o valor que a gente calculou. A gente está encontrando aqui o 8 inteiro, mas a hora que a gente passa ele para cá, ó, tanto daqui quanto daqui, eu já passei ele, como ele é reais, com os 2 zerinhos, ok? Espero que tenham entendido. Nós vamos fazer os exercícios da página 240, que eu vou propor lá no nosso grupo, e a gente segue a discussão por lá.